Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco. Serve o Senhor com alegria. Irmãos, em nosso tempo atual, você percebe que os irmãos têm ficado tristes. Hoje, a palavra viral é tristeza, é angústia, depressão, sentimento de solidão. As pessoas se sentem injustiçado, caluniado, e tudo hoje as pessoas querem postar para se defender, dizendo da injustiça que está passando. Hoje, em nosso tempo atual, qualquer palavra tem ofendido o outro, e muitas das vezes tudo aquilo que a pessoa encontra, ela diz que ali é uma indireta, e nós precisamos entender sobre isso. Meus irmãos, veja, todo instante você percebe alguém chorando, dizendo que está decepcionado fulano e beltrano por causa da atitude do outro. Isso tem sido algo que a gente vê toda hora. Não tem sido mais novidade. Toda casa a gente encontra alguém que está triste, que está de cabeça para baixo, que está desanimado, que se encontra prostrado. Meus irmãos, e aí você me pergunta, mas o que fazer? Como reverter essa situação, essa realidade que está assolando a nossa casa, a nossa cidade, o nosso estado, o Brasil e o mundo? É servir o Senhor. Porque quando eu sirvo, Jesus me preenche e você e eu não é mais o mesmo. Não é. Jamais. Pois aquele que tem um encontro pessoal com Jesus. Mas em nosso tempo atual, meus irmãos, as pessoas nos chamam para conversar, pedir uma direção espiritual. A pessoa começa a desabafar, e aí ela começa a contar os seus problemas, as suas dificuldades, as suas barreiras, e dá vontade de pedir a ela: meu irmão, me empresta sua lenço aqui, deixa eu chorar junto com você. A gente olha para o rosto dele ou dela e pergunta: ei, você, desse tempo todo que você vive, você nunca teve uma vitória, uma bênção, uma cura, uma libertação, uma porta aberta? Você está entendendo muito bem o que eu estou falando? Pois é o tempo todo ela falando de sofrimento, de dor. Entende? Ela não chama um missionário, um padre, uma pessoa para dizer assim: você veio aqui tal dia, eu era assim, agora eu sou assim. Não fala. As pessoas não procuram a gente para testemunhar. Eu queria que você deixasse seu testemunho aí abaixo. Deixa seu testemunho. Qual a graça você alcançou? Qual a libertação? Qual é a cura? Eu tenho certeza que você alcançou essa graça. Você alcançou essa libertação. Então, a partir de hoje, nós precisamos ter um olhar fixo naquilo que é bom. Meus irmãos, tem muita gente falando que é ruim. Tem muita gente. Já existe demais. Só que parece que a gente quer dar ibope às coisas ruins. O tempo todo. Já basta a TV fazendo isso. O jornalismo fazendo isso. A TV o tempo todo. O que é manchete? Fulano vai ser preso. Fulano morreu. Fulano separou. Aconteceu isso com fulano. Tal loja fechou. Tal empresa está em negativa. Tal empresa demitiu não sei quantos funcionários. Tal empresa entrou à falência. Então, o tempo todo o sistema tem falado de notícia ruim. Só que você e eu ainda continuando falando disso ruim.
E acha que vai dar ibope na sua vida, continuando falando. E acha que a sua vida vai mudar falando dessas coisas ruins. Entende? Não vai. Não vai, não vai. O que vai acontecer? Seus amigos vão afastar de você. A sua família vai afastar de você. Todo mundo vai. Ninguém aguenta ficar assistindo coisas ruins o tempo todo, não. Dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Mas a gente precisa entender a nossa vida. Entender. A vida é como na cama, montanha-russa, altos e baixos. Entende? E quando eu compreendo isso, eu vou viver minha vida. Mas a melhor forma de viver a vida não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. É servir o Senhor. É estar na igreja. É na pastoral, movimento. Mas eu vou à missa. Eu vou no grupo, na pastoral, no movimento. Não, meu irmão. Você pode ir, você deve ir, sim. Mas é pouco. Você precisa, eu quero mais, Deus. Eu quero mais. Eu quero ser um operário para a sua Mércia. Pois os operários são pouco. Os operários são um pouco, mas a Mércia é grande, meu irmão. Nós precisamos fazer algo. Nós temos que, as nossas mangas esticar. Levantar da cadeira, da poltrona, fazer algo, anunciar. Sabe? As pessoas têm dito muitas notícias ruins. É o tempo todo eu e você fazendo isso. É o tempo todo eu e você repassando isso. Eu queria saber que hora você vai compartilhar esse vídeo, meu irmão. É a boa nova. É a palavra de Deus que transforma e nos cura. A gente precisa fazer isso. Dá um ponto final. Chega de ser chato. Chega de repassar notícia ruim. Aquela notícia que é conveniente para você, para o outro não é. Você gostou, o outro não gosta daquilo. Respeita. Liberdade. Respeita. Sabe? Tem coisas que você gosta e outro não gosta. Tem coisa que te atrai, mas não atrai o outro. Tem coisas que chamam a atenção sua, mas não chamam a atenção do outro. Faz parte. Mas uma coisa que você jamais tem que omitir é de anunciar a boa nova. A boa nova. Porque Jesus é uma verdade. Jesus é uma pessoa. Jesus é Deus. Você tem que anunciar Jesus doente, triste, decepcionado. Você tem que anunciar. Você tem que anunciar dentro de casa, no trabalho, na faculdade, onde você for, onde você estiver. Você não pode deixar de compartilhar, divulgar, falar do amor misericordioso de Jesus, da justiça de Deus. Você jamais deve deixar de fazer isso, meu irmão. Entende? Veja um detalhe aqui. Eu quero trazer uns exemplos aqui práticos. Porque eu gosto de trazer coisas práticas para a vida. Porque quando a gente ouve, a gente olha para a nossa realidade de vida e a gente quer mudar. Lembre-se, a mudança de vida não é da noite para o dia. Não, não é. Ninguém muda da noite para o dia. É todo dia. Policiando, lapidando. É isso. Vai mudando de forma sutil. E faz parte. A gente tem que ser paciente com o outro. A gente policia nossas palavras. A gente policia nossas atitudes, nossas ações. A gente policia nossas vestes, nossa conduta, nossas amizades. Do que a gente assiste nas redes sociais. Então a gente vai policiando. E vai mudando. Ninguém é santo da noite pro dia. Ninguém faz santo da noite pro dia. Não. Mas é no caminhar na igreja, unido à igreja, não distante. Ninguém é santo fora da igreja. Amém? É caminhando com a igreja, com o padre, obedecendo o padre. E aí a gente não chega à santidade. Entende? A gente serve com alegria, com júbilo, pois caminhando na igreja a nossa vida muda, a nossa vida transforma. É doando o nosso tempo
para evangelizar, para pregar, para acolher, para limpar um banco, para abrir a porta da igreja, é uma evangelização. Mas aquilo que você for fazer, o que é? Não sei. O que isso é bom? Quais são os seus dons? Quais são os seus talentos? Que você faça aquilo com alegria. Entende? Para com a desculpa de ser jovem, idoso, e você que não consegue. Isso é desculpa esfarrapada. Entende? Eu vou trazer coisa aqui prática pra ti, pra você entender. Presta atenção uma coisa aqui. O que água parada? O que acontece com uma água parada? O que acontece com uma água parada? Vira esgoto. E quando ela vira esgoto, ela fede, ela dá mau cheiro. Mas quando a água é corrente, o que acontece com a água corrente? Ela continua limpa. Limpa. É isso. Você não pode parar. Porque quando você serve, mesmo assim, o Wendel trabalhou o dia todo, eu vou ajudar na igreja na catequese? Vai. Porque lá na catequese você vai ser revigorado. O Wendel trabalha de segunda a sexta. O padre me chamou para ir em uma comunidade ajudar ele. Eu vou ou não vou? Eu tô cansado. Vai. Você vai descansar no Senhor. E pode ter toda certeza que quando você voltar para sua casa, no seu trabalho, você não vai ser o mesmo funcionário ou patrão. Pode ter toda certeza. Por quê? Porque diante de Deus, da glória de Deus, do Senhor, a gente revigora. A gente não entende, não compreende. Aí você fala assim, eu entrei no carro do padre, eu fui com o padre, cansado, meu corpo pedindo cama, dormi. Mas quando eu fui, aquele cansaço desapareceu? Responde aí, isso já aconteceu com você? Já! E várias vezes. Por quê? Porque quando você coloca à disposição de Deus, o cansaço desaparece. Por quê? Porque Deus te dá força. Porque quando você coloca a serviço de Deus seus dons, seus talentos, Deus fala assim, ei, pronto, agora eu vou te carregar no colo. É isso. Porque você renunciou ao seu cansaço. Você renunciou, você tinha 2 dias para descansar, para ficar em casa, deitado, dormindo. E naqueles dias você estava cansado. E se você estivesse na sua casa, você poderia acontecer uma discórdia dentro de casa, acontecer alguma coisa. Mas você foi. Jesus recarregou as suas baterias. Tá vendo? Isso já aconteceu com você? Já! Quantas vezes? Inúmeras vezes. Presta atenção aqui, presta atenção. Vou te dar um exemplo aqui. Você tava vindo pra casa, comprou a marmitex, você viu uma pessoa necessitando de comida, e você pega a sua marmita e deu pra aquela pessoa que precisava mais que você estava até com fome, mas você doou pra aquela pessoa. Talvez não foi a marmita, mas você tinha um valor em espécie, não importa o valor. Você pegou do bolso, isso já aconteceu comigo, você doou pra ele aquele dinheiro, e você precisava muito mais do que aquilo pra pagar uma dívida, pagar alguma coisa. Quando chegou no dia de você pagar, você tinha muito mais que aquele dinheiro. Já aconteceu? Já! Por quê? Porque Deus providenciou. Porque Deus mandou aquela pessoa diante de você para ver como é que ia ser a sua festa. Você ia acreditar ou não na providência. São coisas simples que mudam a nossa vida. E isso, meu irmão, acontece de forma sutil. São os toques de Deus. Só que muitas vezes a gente tá cego. A gente se encontra cego. Pois a gente prefere, muitas das vezes, o maior problema do ser humano é preferir ficar dormindo deitado. Esse é o maior problema. Isso é o problema de quem? Meu, o Enio. Seu? Não sei. É o meu problema. Que muitas das vezes chega uma realidade que eu devo ajudar, eu digo, não consigo, não posso, não vou, não quero. Esse é o meu problema. Se é o seu, eu não sei, mas é o meu. Entende? Água parada, vira esgoto, fede. Eu tava cansado? Tava. Mas se eu saísse e fosse evangelizar ele, eu ia ser um novo missionário, um novo homem. Entende? São coisas simples, básicas,
que acontece uma diferença total na minha vida e na sua vida. Comentei se já aconteceu. Já aconteceu. Você tem esse testemunho belíssimo para dizer. E lindo, maravilhoso. Entende? O que precisa em mim e você é servir o Senhor com alegria. Fazer aquilo. Entende? Mas entenda uma coisa que Marcozinho, se você doou, se você foi lá com o padre, não é que chegar em casa e começar a falar dos perrengues. Não, aí você não serviu com alegria. Ah, mas eu fui com o padre, mas aconteceu as coisinhas, eu voltei pior do que eu fui. Você reclamou. Ah, eu ajudei aquele rapaz lá, você tá reclamando, você não deu com amor, com zelo. Mas quando a gente faz com amor, tudo flui, tudo acontece, tudo desembaraça, tudo flui, tudo vai, ó. O que vai acontecendo de forma natural. As coisas acontecem na naturalidade. Você está entendendo? É uma forma natural. Entende? Outro exemplo prático para você entender melhor aqui. Primeiro exemplo, água parada da esgoto. Amém? Percebe isso? Vamos lá. Segunda coisa, um carro. Não, a pessoa diz, eu não vou andar de carro, porque se eu andar de carro, meu carro pode quebrar. Entende? E de carro é caro. Andar de carro, o combustível é caro. Só que o carro parado ou andando, ele danifica, ele quebra. Ele quebra. Você sabia disso? Mesmo o carro parado, sem ligar, ele vem a danificar. Porque o carro ele precisa ligar, esquentar o motor. Você sabia disso? Sim. Veja, uma coisa que você não entende. Deixa eu dizer uma coisa aqui, meu irmão e irmã. Você... Não. O Enio não nasceu para ficar deitado. Não nasceu. Eu não nasci para viver na minha bolha. Ninguém nasceu para isso. Como assim? Entenda uma coisa aqui. O carro andando danifica, o carro parado danifica. O que quer dizer? Eu em casa eu canso, eu em casa eu estresso. Comigo mesmo. Quando eu tenho um contato com o outro, eu canso. Quando eu tenho contato com o outro, eu estresso. Então é melhor eu servir com alegria. É melhor eu estar lá. Por quê? Porque a gente não pode achar que o outro é perfeito. E porque o outro não é perfeito, não querer ajudar. Não podemos ser assim. Você não pode pensar assim. Eu não posso. Nós não podemos. Então é ajudar com amor, com zelo. Fazer aquilo em prol do evangelho. Você viu com alegria. Não, eu não vou ajudar aquele não, porque aquele lá na minha infância, no passado, ele era assim. Ele me fez mal. Não pode. Não deve. Não. Eu não consigo, eu não vou não fazer isso, porque aquele povo não merece. Aquele povo não merece. Entende? Quem somos nós para dizer isso? Nós não podemos ser assim. Nós não podemos pensar assim. Jamais. Você tá entendendo? A gente precisa servir com alegria. Entender esse grande detalhe. E quando eu tenho um contato com pessoas, vamos entender esse detalhe. Não são pessoas. A gente tem contato com o próprio Cristo. Pois Cristo está nos outros. Cristo está no próximo. E a gente evangeliza o próximo, que está em Jesus. Entende? Ah, Wayne, mas eu estresso com pessoas. Ah, eu não aguento ver aquilo. Oxi, se você tivesse essa casa, você também não ia estressar consigo mesmo? Você não ia estar cansado, tanto ficar sentado, deitado, dormindo? Então vai servir com o Senhor. Vai. Segue além. Vai, meu irmão. Nós precisamos entender esse grande detalhe. Presta atenção. Outra coisa que precisa entender, uma coisa bem prática. As mulheres vai até sorrir agora, mas a mulher vai entender muito bem. Imagine um cômodo. Tem um guarda-roupa, tem uma cama e tem uma escrivania. Tá fechado. Esse quarto é forrado, pintado, janela, porta. Tá fechado. Mas entenda a coisa, tá fechado. Mesmo esse quarto fechado, suja, sim ou não? Sim. Pessoas entrando na casa, suja? Sim. No quarto, sim. Se o quarto não tivesse...
o quarto em uso suja? Sim. O quarto não em uso suja? Sim também. O que nós temos que entender é um grande detalhe, meus irmãos. Não adianta você querer viver no seu próprio mundo. Não adianta. Ah, no mundo só tem gente que não presta. No mundo só tem gente, na igreja só tem gente isso e aquilo. Para com isso. Eu e você precisamos parar com isso. Cara, precisamos parar com essa atitude, meu irmão. Quando eu e você tem essa mentalidade feia de dizer na igreja tá cheio de gente que não presta, será que você não é o primeiro que não presta? Ah, ué, o que você está dizendo? O que você está insinuando? Não, desculpem, mas quando você julga o outro, entende? Você tem que pensar em você primeiro. Então não julga, só serve. Vai. E vale a pena servir. Vale a pena ir. Vale a pena ajudar. Vale a pena colaborar. Vale a pena contribuir. Vale a pena ajudar. Mas tudo com alegria. Tudo com amor. Tudo com zelo. Entende? Toma cuidado de você não virar esgoto. Toma cuidado do seu carro quebrar. Toma cuidado do seu quarto ficar sujo. Tu quer dizer? Vai servir. Vai. Para de ser esquenta-banco. É necessário você pegar um microfone? Não. Talvez é limpar uma igreja. Talvez é abrir a porta. Talvez é regar umas plantas. Talvez é abrir a igreja para o pessoal adorar. Eu não sei. Mas vai servir. Vai servir. Vai servir no seu dom, no seu talento. Se você é jovem, serve na sua idade. Se você é idoso, vai servir na sua idade. Larga o seu celular e vai servir a igreja. Vai. Segue além, meu irmão. Vai. E Deus está contigo. Deus vai te dar forças. Ah, eu não tenho tempo. Tem tempo sim. Não precisa ficar na igreja os 7 dias, mas pelo menos um dia da semana, uma vez por mês. Vai. Vai no convento, vai no asilo. Vai num lugar, ajuda alguém. Serve. Doa. Faz alguma coisa, irmão. Amém? Nós vamos agora ler um relato que nós deixamos no nosso próprio site. Presta atenção nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. A extraordinária prontidão de Padre Pio em meio ao seu sofrimento. No mais absoluto silêncio, ao toque do sino, Padre Pio sai pontualmente, vestido com os paramentos sagrados para celebrar o sacrifício divino. Ele que se dirige nas primeiras horas da manhã, em direção ao altar, com passo pesado e arrastado, tem as costas encurvadas, como se carregasse um peso invisível. Ao soar os sinos que anunciam o início da missa, um fremido de admiração maravilhada e um número comovido percorrem a multidão de fiéis, aos quais se segue um profundo silêncio de recolhimento. A figura de Jesus, como todos os sacerdotes, sobe os degraus. Perdoa, ó Senhor, os nossos pecados, para que, com a alma pura, possamos nos aproximar do altar do santo sacrifício. Por alguns minutos ele fica curvado, em profundo ato de adoração. Na leitura das passagens bíblicas, a voz rouca, mas penetrante, parece imersa na profundidade dos tempos, vibrando em uníssono com o apóstolo ou com o salmista, velada de misterioso tom profético, mas ao evangelho estranhamente se reaviva, quando ele se volta quase completamente em direção aos fiéis, do lado esquerdo do altar, anunciando aos presentes e à multidão invisível que está por trás deles. A alegria e a luz da Boa Nova está para começar o ofertório, o primeiro dos 3 grandes atos: ofertório, consagração
comunhão da missa. Seus olhos parecem imersos numa dimensão infinita que se torna quase sensível aos fiéis, unidos num só espírito, para louvar, oferecer, suplicar, durante os 10 minutos da elevação da patena e do cálice. Depois de se ter prostrado profundamente, volta-se em direção ao povo, a fim de convidá-lo para a prece comum. Oremos, irmãos. As mãos estigmatizadas do frade, aberta ao convite à prece, mostram as chagas sangrentas. Passam-se apenas alguns segundos, mas a impressão daquele sangue faz vibrar, de modo especial, a voz dos presentes. Aceita, Senhor, o sacrifício de tuas mãos. Aquelas mãos sanguinolentas estão agora juntas numa prece suplicante. O rosto do celebrante é de uma palidez luminosa. Lentamente pega a hóstia, pronuncia a fórmula da consagração e depois eleva a adoração profunda dos presentes, o corpo dado e o sangue derramado por todos pelo Senhor. Seus olhos profundos estão fixos sobre aquela hóstia e sobre aquele cálice, que desvendam para ele realidades vetadas aos outros. Tem-se a sensação intensa de que o altar e o Calvário se igualam. Instrui-se o tremendo mistério que está acontecendo sobre o altar. O Padre Pio, desprovido de forças, empapado de suor e com o rosto resplandecente de uma luz quase divina, indescritível, vítima associada à vítima divina, abandona o peso do corpo nos braços e o sustentam no altar. Com o rosto marcado por lágrimas contidas, com dificuldade, prossegue com enorme humildade e ação litúrgica, suscitando a certeza de que uma troca divina está acontecendo entre a criatura e o Criador, entre o ministro e Cristo sacerdote, entre o místico e a vítima divina. Como por força de atração, os fiéis constituem com o celebrante um único coração e uma só alma, a adorar, suplicar, reparar e agradecer ao Senhor. Muitos devotos do Padre Pio, de várias partes do mundo, afirmaram que, enquanto aqui se cumpria o grande mistério e a alvorada ainda demorava a surgir, sentiram-se libertados repentinamente de males físicos e espirituais, ou até mesmo de laços que os mantinham apertados, como em um sufocante pesadelo. Quem poderá algum dia compreender o significado da missa? Quem saberá algum dia dizer com que veneração e concentração se deve participar dela? Ao participar da Santa Missa, escreve o Padre Pio, concentre-se completamente no tremendo mistério que acontece sob seus olhos, a redenção da sua alma e a reconciliação com Deus. Seguem-se humildes, intensas, recolhidas, as preces para os mortos, a súplica pela intercessão dos santos e a invocação do Pai Nosso. Depois, a voz cansada parece reanimar-se um pouco. Livra-nos, ó Senhor, de todos os males, pela intercessão da Santa e Gloriosa Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus. A ação litúrgica que se segue em preparação à comunhão desenvolve-se no íntimo colóquio, do qual se podem ouvir apenas algumas palavras murmuradas com dificuldade. Não olhes para meus pecados, mas para a fé que anima a tua igreja. Depois, o momento solene da comunhão. Senhor, não sou digno. Consumidas as sagradas espécies, morrendo misticamente com Jesus,
fica imóvel, por alguns minutos, reclinado sobre o altar. A missa chega ao fim, purificados cuidadosamente os vasos sagrados e recitados as últimas preces. O padre apressa-se em dar a bênção final, a mais rica dentre todas aquelas que ele dará durante o dia. Os olhos de todos elevam-se em direção àquela mão que abençoa, ainda manchada por gotas de sangue. A paixão de Cristo foi celebrada, a paixão foi revivida, a paixão foi renovada. Livro O São Francisco de Nosso Tempo. Autor Luigi Peroni. Página 79.